segue com o nosso programa, 7 horas 11 minutos, porque nesse final de semana, mais de 7 milhões de pessoas em todo o país vão fazer o Enem. Aqui no Acre são mais de 55 mil candidatos. Tem prova no sábado, tem prova no domingo. Eu te pergunto, você aí do outro lado, você está preparado? Você que vai fazer a prova do Enem? Sim ou não? A partir de agora a gente traz o professor Gilberto Haddad aqui no estúdio. Ele vai dar dicas, orientações para você fazer a prova show de bola. Professor, pode entrar aqui, muito bom dia. Bom dia. Tô apertando a mão do homem aqui que tem 41 anos de experiência nesse assunto. É um doutor nesse assunto e vai dar dicas pra gente. Ok, estamos à vontade. Então tá certo, professor Gilberto Haddad. Professor, eu já começo fazendo aquela pergunta. Aquele camarada que chegou em janeiro, ele disse, não, vou estudar em fevereiro. Chegou fevereiro, não, vou estudar em março. Chegou outubro, ele disse, não, vou estudar hoje. E aí, professor? Olha, o Enem ele é o maior concurso público do Brasil. Então, existem aqueles alunos que vão fazer o Enem realmente para valer, para decidir a sua vida. Existe um grupo de pessoas que vai fazer o Enem por fazer. É mais um concurso, né? São os concurseiros que a gente fala. Que às vezes não se preocupa com o que vai cair ou não vai cair, não estuda. Ele vai apenas fazer a prova. Agora, a maioria dos candidatos são jovens atrás de um futuro melhor. E esse jovem que está atrás de um futuro melhor é o que nessa hora ele está mais nervoso, ele está ansioso, ele está preocupado com a prova, porque quem vai apenas fazer a prova sem muito interesse, ele não está tão nervoso assim. Ele vai confiante, né, professor? Exatamente. É isso aí. Olha, você já pode fazer a sua pergunta aqui para o professor Gilberto Haddad. Tem alguma dúvida? O cara aqui sabe tudo, entende tudo. 9989-1060 é o telefone da sua participação, tá aí na tela. Mande a sua pergunta ao professor Gilberto Haddad para o 9989-1060. Professor, a gente preparou uma mesa aqui. O senhor vai dar umas dicas, orientações para a gente. Vou pedir para o nosso Célio Negreiro entrar aqui com a gente. Essa mesa tá vindo aqui recheada. Tem de tudo aqui nessa mesa. Não, Célio? Tá aqui. Professor, primeiro a gente vai falar de algo bem básico aqui, que é justamente isso aqui, ó, caneta. Vou passar aqui na sua mão aqui. Professor? Opa, Uma já caiu, tá aquela não presta. Aquela né? ali já não vale. Não vale. Professor, tá aí na sua mão. Caneta o senhor preta. mostrar na câmera aí. Né? Caneta preta, transparente, tá? Não pode ser outro tipo de caneta, tem que ser preta, transparente. Né? Caneta de tinta azul, de outro tipo de tinta, vermelha, verde, não serve. Tem que ser preta, transparente. Senão é a primeira condição para você ser eliminado. Professor, então, essa caneta, né? Se o cara aparecer lá com essa canetinha aqui, ó. Não vai fazer, tá? Não é transparente, certo? Tem que ser caneta preta, transparente. Essa daqui não pode fazer. Por isso que o aluno já tem que, no dia de hoje, preparar o seu material. É porque às vezes de última hora ele só tem essa caneta e ele vai perder a prova porque não pode fazer com essa caneta. Tem que ser caneta preta, transparente. Olha, deixa eu fazer essa pergunta aqui pro senhor também. Essa caneta aqui é muito comum, a gente sabe que ela é transparente, mas o coisa dela, né, é amarelo. Essa daí é azul, mas tem caneta preta dessa daí. Essa vale também, professor? Olha, com certeza alguns fiscais vão permitir. Mas entendeu? Tem gente que pode embaçar. Vai ter fiscal que vai embaçar. Porque é um concurso muito amplo. Né? Você vai ter prova no interior do Pará, no interior do Acre, no interior do Rio de Janeiro. E nem todo fiscal ele está bem preparado para as normas do manual, entendeu? Então, essa caneta, rigorosamente, ela não pode também, porque ela é transparente, vamos dizer, a meia boca, né? Então, ela não pode também. Mas, com certeza, alguns fiscais permitirão. Para que você não corra o risco de pegar um fiscal que não vai permitir, é bom não levar. Tá certo. Tá aí a dica de quem entende do assunto. Então, ó, leva aquela canetinha preta que todo mundo conhece, não vou falar a marca, Bic. Essa aí todo mundo conhece, tá bom? Você não vai ter problema, testa antes, né, professor? Testa não dar antes, problema. Exatamente. Vamos lá, então, as perguntas já estão chegando aqui pro professor Gilberto Haddad. Professor, tem gente perguntando, e o tema da redação? Vamos lá, o que tá pegando, o que tá bombando aí no Brasil que pode cair no tema dessa redação? Olha, eu diria que o tema da redação não vai estar bombando no Brasil, porque o que está bombando no Brasil atualmente é o quê? É crise econômica,
é crise política, e isso com certeza, amigo, não te prepara para isso, que o INEP não vai colocar um tema desse. O tema da redação é um tema que você vai ter condições de descrever, é um tema do dia a dia. Por exemplo, ano passado caiu a exploração infantil, né, dentro da publicidade. Era um tema que pouca gente esperava. Pegou muita gente de surpresa. Pegou muita gente de surpresa. Mas o bom aluno, o aluno que lê, o aluno que escreve, ele desenvolve o tema, né? Então muita gente está preocupado com o tema. Eu te garanto que o tema vai ser um tema simples. Eu não gosto de arriscar tema, porque qualquer tema o bom aluno ele desenvolve. Mas você vê hoje, por exemplo, até ano passado eu citei esse tema e não caiu a publicidade infantil. Mas, por exemplo, eu citei ano passado a exploração sexual, mas não no termo de publicidade, entendeu? Infantil não no termo de publicidade. E atualmente nós temos a internet, é um bom tema, né? Crimes virtuais pela internet, né? Nada político e nada de crise econômica do Brasil. Isso eu te garanto que não cai. Mais perguntas chegando aqui para o professor Gilberto Haddad. Professor, o que fazer para controlar o nervosismo na hora da prova? Tem gente, professor, que pega a caneta assim, ó, e fica assim, que vai marcar lá, marca 3, aí já perdeu aquela. Olha, são dois elementos, o Erley, que estão presentes no candidato. Um é o nervosismo, o outro é a ansiedade. A ansiedade começa a diminuir na hora que ele pega a prova. Aí aumenta o nervosismo. Para diminuir esse nervosismo, é importante que você comece a fazer as questões da prova que você sabe. Que à medida que você vai acertando as questões, você vai ficando mais calmo para fazer as outras questões. Então é importante você controlar esse nervosismo. Olha só, o professor Gilberto Haddad, ele é proprietário de um curso preparatório aqui na capital. E ontem, que horas começaram as aulas lá? Olha, ontem nós começamos 8 horas da manhã a aula e foi até 9 horas da noite, mas nós tivemos alunos que chegaram para pegar lugar às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Exatamente. Nós, esses 2 últimos meses, nós trabalhamos ininterruptamente, de sábado a domingo, sem feriado, sem nada. Foram 60 dias e ontem nós contemplamos com o nosso aulão final e com certeza você vai ver que o nosso aluno está preparado para enfrentar qualquer aluno do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza, porque você é prova disso, você saiu de lá, né? Você... Então, eu estou tranquilo, cansado, sim, mas tranquilo e confiante nos nossos alunos. Com certeza esses alunos vão conseguir a aprovação. Com certeza. Professor Gilberto Haddad, olha... Quem foi lá ontem, lá, professor? Foi o Basílio? O Basílio. O voz de trovão, aquele bala grosso? Exatamente, se empolgou lá. Pois é, ó, o Basílio se amarra no amendoim. Daqui a pouco a gente vai falar de o que você pode comer aí na hora da prova. O nosso voz de trovão foi lá, conversou com a turma. Você vai ver agora o resultado. Balança lá. Pois é, Wesley, estamos aqui, olha só, no cursinho em Rio Branco. Esse é o último aulão do Enem. É a última chance do pessoal aprender. Pessoal, tudo bem? Tá todo mundo preparado? Sim! Então todo mundo comigo, balança! Balança! Muito bom. Olha, aprenderam direitinho, viu, Wesley? Vou falar com essa estudante aqui. Qual é o seu nome? Bárbara. Bárbara, você é Bárbara. Obrigada. Essa foi péssima. Ô, Bárbara, é o seguinte, você se preparou esse tempo todo, está preparada mesmo para a prova? Estou. É mais pelo nervosismo mesmo que a gente tem na hora. Carolina, e aí, tá preparada para o Enem? Tô. Aham. Como foram esses dias aí de aula, os últimos dias? Foi bastante estudo, bastante esforço. Tá. Você vai prestar o Enem, qual a tua expectativa, assim, o que é que você quer ser quando crescer? Brincadeira. Você quer fazer medicina? Direito. Direito. Isso. Você é advogado. É. Pode me defender? Posso. Obrigado, viu? Agora, e esse jovem do lado da Carolina, tudo bem, meu irmão? Tudo. Qual o seu nome? Pedro. Pedro. Tá no ventilador aqui. Olha o calor que faz aqui em Rio Branco, ó. O Pedro é folgado, rapaz, ó. Ventilador tudo pra ele. É brincadeira. Diga aí, Pedro. E Pedro, é o seguinte, me fala como é que foram esses dias aí de estudo. foi estudo. Muito estudo. Foco no Enem e pá. Vai passar. Se Deus quiser. Me fala o que você aprendeu nesses últimos dias aí.
A gente fez um revisional bacana, falamos dos vários assuntos e uma questão mais de dicas e as tendências que podem cair na prova mesmo. E assim, o que foi recomendado para você? Chegar cedo, né? Principalmente chegar cedo, tomar cuidado com o horário, a questão de levar sempre água, algumas barrinhas de cereais, com a questão da alimentação, se alimentar com cuidado antes da prova e manter a calma. Professora, qual é o nome da senhora? Professora Leilane. Professora Leilane. Professora, me fala como foi esse aulão, o que você passou aqui para os alunos. A gente está aqui desde uns alunos, desde 5h30 da manhã, esperando vaga, né? Assim, na luta, né? Então, assim, o aulão para eles é muito bom, não só pelo fato deles estarem tirando as últimas dúvidas, né? Mas em compensação para a gente distrair um pouco, porque já chegou uma hora que eles não precisam mais nem estudar tanto, porque tudo já foi estudado durante o ano inteiro, né? E aqui a gente está para somar, o cursinho ele está para somar, os professores quase todos, 100% vieram dar a última mensagem, né? De boa sorte, fazer a prova com tranquilidade, fazer a prova assim, com a capacidade que eles têm, que eles já estudaram, e que eles só façam a prova com concentração e serenidade, que eles são competentes. Tá legal, obrigado professora, ó, obrigado para vocês aí, muito boa sorte para vocês todos aí, tá bom, gente? Vai dar tudo certo, e assim, todo mundo comigo, eu confio! Eu confio! É isso aí, esse Basílio não é de brincadeira, né? Tira onda com todo mundo ali. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que tem tantas histórias para contar. Um exemplo de nervosismo na hora da prova, um cara que passou por uma maior de uma... Aconteceu aquilo que não era para acontecer. Conta aí pra gente. Olha, Werner, eu tenho uma história engraçada de um amigo meu do Pará que me reencontrou aqui e ele é biólogo. E ele foi estudar no curso para fazer medicina, disse que ele ia fazer medicina. E no dia da prova, a esposa dele, que nunca tinha acordado cedo para fazer um café da manhã para ele, né, que ele saía cedo para o trabalho e tal, ela nunca fez um café. No dia da prova, ela acordou cedo, preparou um banquete para ele e ele, né, se fartou. Era ovos fritos, baixaria e gordura demais. Meu pai. Conclusão, na hora da prova, ele não conseguiu sair do banheiro. Então, ele não passou, ele não conseguiu fazer a prova. A disciplina que ele sabia mais, que era biologia, que ele era biólogo, ele não conseguiu fazer. Gilberto, eram cólicas horríveis, que eu não... E até hoje ele está trabalhando como biólogo. Ele não prosseguiu, desistiu só devido a esse problema, né? Ó, se você tem esposa, namorada, noiva, ela nunca fez um café pra você, se ela for fazer amanhã, sai fora. É cilada. Pode acontecer isso com você, sai fora. Vai com a barriga vazia, come numa padaria, sei lá. Professor, a gente continua falando de alimentação, a gente preparou alguns itens aqui. Queria que o senhor falasse pra gente aqui. Isso aqui pode levar no dia da hora da prova, porque vai ser um horário um pouco ingrato, né? Vai começar às 10h30, vai seguir até meio-dia, horário de almoço. Tem gente que... Meio-dia é horário de comer, tem gente que treme, mas qual é a dica do senhor para a pessoa não ficar com fome? Olha, Werley, o Enem é um concurso que é totalmente desigual em todos os aspectos. Primeiro, um aluno em Brasília, no Rio, em São Paulo, ele entra para fazer a prova às 13 horas. No Acre, ele vai entrar para fazer as provas às 10 horas. Quer dizer, ele tem 10 horas, fecha o portão, ele tem que estar lá 9 horas. Então, o acreano, ele vai fazer a prova no horário do almoço, né? O paulista, os de outros estados, eles vão fazer a prova já após o almoço. Ele pode almoçar às 11h30 da manhã, 11 horas da manhã e vai fazer após o almoço. Outros, alguns fazem no ar-condicionado, no ar refrigerado. Outros fazem na luz do dia, sem nem ventilador, o suor, né? Então, a igualdade não é igual por aí. Outro aspecto é o seguinte, a prova é para ser feita, ninguém vai para lá para almoçar. Eu quero dizer, mas é no horário do almoço, deixa para almoçar depois. É lógico que você não vai ficar com fome na hora da prova. Mas existe aquele aluno que ele vai tão carregado de alimentos para a prova, que às vezes não dá tempo de fazer a prova, ele não para de mastigar, ele não para de comer. E isso atrapalha. Isso atrapalha porque muda a concentração, né? Ele tem que levar, sim, uma água, ele tem que levar uma barrinha de cereal, ele tem que levar algo
que engane o estômago dele até a provável hora do almoço, que dê condições de fazer a prova, para que não dê dor de cabeça, para que, né? Mas nada de exagero. Porque você vai ver que existe aluno que chega com uma sacolinha e aquela sacolinha só não tem feijão com arroz. O resto tá tudo lá dentro. Tá tudo lá. Então ele não foi para fazer a prova, ele foi para almoçar lá no local de prova. E isso não é bom. Olha, a gente preparou aqui. Tá certo aqui então, professor? Pode levar uma maçã? Pode. Pode? Uma maçã você pode. Água. A sua água também essa cantina, pode. Essa vasilhinha que inclusive é da Alfac, para você Pode passar na levar Alfac. sem problema. Chocolatezinho para não dar dor de barriga, Para pode? não dar dor de barriga. Não pode exagerar no chocolate, pode. Barra de cereal que é a número 1 aí, né? Número 1. Barra Número de 1 é cereal. barra de cereal, que com certeza não vai te dar problema. Biscoito. Biscoitinho, desde que seja só um, não leve também muito para não, né? E pro nosso Basílio Magno, Esse amendoim. pode, o Basílio pode fazer o Pode Enem fazer. e encher os bolsos da casa de amendoim, que não tem problema. Só não pode ficar mastigando durante toda a prova, porque além de não ser bom para ele, vai incomodar o candidato do lado. O candidato do lado, ele tá ali concentrado e tá o cara mastigando. Tem uns que não tem nem higiene, ele pega o papel e joga no chão da sala, né? Então não é legal. Tudo bem, leve o seu alimento para que o seu cérebro fique consciente de que seu estômago está funcionando, né? Mas não precisa exagerar. E principalmente, alguns alunos, tenha confiança no que você estudou, né? Porque a decisão está ali. Olha só, produção, Jardel Angelim tá na ponta da linha comigo? Ainda não, né? Ainda não, tá chegando ainda lá. Enquanto isso, professor, para a gente finalizar então nossa entrevista, vamos falar do horário. A gente preparou um cartão, tá pronto também, produção, o cartão do horário? Vou colocar aqui pra gente no ponto então o horário, né? Lembrando que a gente está no horário de verão, então são 3 horas. Professor, explica pra gente aí, para deixar bem claro, que hora que esse portão abre, fecha e as provas. Vai, Dário. Olha, os portões, eles abrem no Acre, horário do Acre, às 9 horas da manhã. Então o aluno, ele vai ter acesso à sala de aula de 9 até às 10 horas. Você chegar 10 horas e 1 segundo, você não entra mais, né? Quando faltar 1 minuto para as 10, já está todo mundo lá querendo fechar o portão logo. E aqueles retardatários chegando. Eles parecem que deu 10 horas e 1 minuto, 1 segundo, eles fecham o portão, não entra mais ninguém. Não tem desculpa de ônibus pegar fogo, de pneu furou, de minha mãe tive que levar minha mãe no hospital. Não tem desculpa nenhuma. 10 horas o portão fecha. E o aluno vai ficar meia hora sentado, concentrando-se, esperando a prova. Essa meia hora vai ser cruel. É o primeiro ano que isso vai acontecer na história. O aluno sentar, ficar meia hora numa sala de aula esperando pela prova. Nessa meia hora, o nervosismo vai tomar conta dele. Aquela ansiedade, aquele negócio querendo ver a prova, né? Isso aconteceu por fraudes que no ano passado houve, né? De o tema da redação ser dado numa sala e pela internet o pessoal mandou. Muitos alunos foram fazer a prova já conhecendo o tema da redação. Então, para evitar isso, todo mundo fica trancado na sala e a prova só começa às 10h30, horário do Acre, né? Aí você, no primeiro dia, terá 4 horas e meia de prova, no primeiro dia, e no segundo dia, que vai ter a prova da redação, você terá 5 horas e meia de prova. Cuidado que algumas pessoas estão dando informações erradas, dizendo que no primeiro dia é 4 horas e no segundo dia é 4 horas e meia. É equívoco. Primeiro dia de prova são 90 questões, 4 horas e meia. Segundo dia de prova são 90 questões e mais a redação, 5 horas e meia. Muito bem, conversei então com o professor Gilberto Haddad, passando o pano, passando a limpo aí você que vai fazer o Enem, tá bom? Nada mais a falar, né, professor? Só agradecer a sua presença. E eu agradecer a você. Mandar aquele recado, aquela boa sorte para quem vai fazer a prova, né? Eu não diria boa sorte, porque sorte a gente precisa para ganhar na loteria. Opa, né? Isso aí é. Às vezes o cara diz, olha, pênalti é loteria. Não, pênalti é competência. Quem sabe bater, faz. Quem não sabe, erra. O Enem é competência. Quem estudou tem grandes condições de passar. Quem não estudou, aí sim vai precisar de sorte, né? Mas eu creio que todo o aluno que está decidindo sua vida estudou e vai ter a calma suficiente, e eu espero que ele consiga
a sua aprovação. Se não conseguir, faz como o Raul Seixas. Tente outra vez. Falou a voz da experiência, meu irmão. 41 anos em sala de aula, professor Gilberto Haddad, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para aquele rápido intervalo e na volta tem muito mais balanço para você. É um instante só. Balança, Lala.